Requerimento número 41 de 2025. Vereador Alexandre Costa solicita ao senhor prefeito municipal Benedito José Púlpio a destinação de ventiladores para o salão comunitário da Vila Rica de nossa cidade. Em discussão? Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 01 de 2025. Vereadores José Marcos da Silva, Adriana da Cruz Jaime, Michel de Azevedo Ferreira, José Matheus Barbosa, Alexandre Costa, Donizete de Oliveira e Antônio Tadeu Rocco solicitam ao senhor prefeito municipal, Poder Executivo, por intermédio do Departamento de Contabilidade, que preste as seguintes informações a esta Casa de Leis. Se foi realizado algum empréstimo junto ao Banco do Brasil, autorizado pela Lei Municipal 3.600, de 1º de setembro de 2023, até o limite de R$ 11.038.611,85. Em caso afirmativo, informar qual o valor total efetivamente contratado ou já liberado, esclarecendo quais critérios técnicos e financeiros foram utilizados para a realização do referido empréstimo. Em discussão? Essa palavra, presidente. Concedo a palavra. Então, pessoal, eu acho assim, que é assim que devemos agir, pedindo prestação de conta, né? Houve esse empréstimo, né? Não sabemos se a prefeitura tinha margem para fazer o empréstimo, como foi feita essa contabilidade para liberar esse empréstimo. Então a gente quer informação, dados, para poder agir com conhecimento e sabedoria. Aí sim, votar com certeza. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 20 de 2025. Autor Alexandre Costa. Altera a Lei número 3.469 de 15 de julho de 2022 para dispor sobre a validade do prazo indeterminado de laudos médicos que atestam o transtorno espectro autista e sobre a necessidade de nova avaliação apenas em caso de mudança do quadro clínico. O projeto é só leitura e será encaminhado para as comissões. Projeto de Lei número 21 de 2025. Autor Alexandre Costa. Obriga capacitação e uso de água pluvial das novas edificações e da outras providências. Somente leitura também, será encaminhado para as comissões. Passo a palavra nesse momento para o vereador Matheus. Boa noite novamente, presidente. Boa noite, vereadores, novamente, o pessoal que acompanha a gente aqui. Peço que retire de pauta processo número 72 de 2025. Não está errado aqui, desculpa, presidente. Processo 68 de 2025, que institui o portal Obra Pública do município de Jandaia do Sul, disponibilizando a obrigatoriedade de disponibilização que informa detalhada em tempo real sobre obras públicas. Autor José Matheus Barbosa. Obrigado. Acatado. De acordo com a lista de inscrição dos oradores nas explicações pessoais, passo a palavra nesse momento e deixo livre para o vereador Michel. Obrigado, presidente. Eu queria usar esse momento aqui para estar falando de um acontecido desse final de semana e até antes de eu vir para a Câmara ainda não tinha solucionado o problema, referente à Copel. Nós tivemos um temporal aí no final de semana e o pessoal da zona rural foi muito abalado, né, com essa tempestade. Derrubou poste, derrubou árvore e estava sem energia. Então, assim, além de não estar com a energia na sua residência, perdendo seu alimento, até a sua criação, dependendo de alguns lugares,
eles não conseguem contato com a Copel. A Copel simplesmente não responde. Não responde. Hoje tiveram que fazer contato com Curitiba para ver se soluciona o problema desses moradores. Então, assim, fica aqui, né, a nossa cobrança. Estou vendo que não é só em Jandaia, Bucarana também está numa situação bem delicada, referente à Copel e à Sanepar também. A Sanepar nós já criamos aqui o projeto de lei e agora é cobrar. E referente à Copel, nós vamos ter que criar alguma coisa, vamos ter que ir para cima, que depois que terceirizou a Copel, nosso serviço aqui está sendo muito precário, certo? Um agradecimento agora, eu queria agradecer aqui ao deputado federal Tião Medeiros, que há pouco estava vindo para a Câmara, ele me mandou um ofício liberando 470 mil reais aqui para a nossa cidade, né, através de um pedido nosso. Será de veículo, será de playground, que vai atender aí a demanda de algumas entidades e uma escola, certo? Então, depois nós vamos agradecer já no local onde vai ser destinada essa verba. E a minha homenagem, né, ao nosso servidor aqui, o Otacílio Lúcio, que veio a falecer no dia 14/10. Tive pouco contato com ele no começo da gestão, mesmo ele estando com problema de saúde, sempre nos atendeu com o maior carinho possível, com a maior atenção possível. Então fica aqui a minha admiração pela pessoa que ele é e os meus sentimentos a todos os familiares. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Marquinhos. Também gostaria de usar minhas considerações finais para deixar aqui minha homenagem ao Otacílio, né? Eu conheci no início do nosso mandato, né? Infelizmente, a gente pôde acompanhar um pouco da trajetória dele após, né, o tratamento, né? Muitas vezes o acompanhei e foi um guerreiro, né? Mas Deus precisava de um guerreiro lá junto com ele, né? E deu um descanso para ele. Minhas homenagens. E também gostaria, Michel, realmente você falou sobre a Copel, tá difícil mesmo. Às vezes quando ameaça de chover já cai a luz. Ameaçou de chover já cai a luz. Minha mãe mora no sítio também, às vezes passa 3, 4 dias sem energia porque cai, não volta, liga e não consegue falar com ninguém. Realmente tá difícil. E, gente, então é assim, né? Hoje foi uma sessão calorosa, né? Como a gente falou, cada um tem seu pensamento, cada um, né, vota o que acha, o que é correto e certo, né? E a gente não tem que criticar o voto de ninguém, né? Cada um justifica a sua maneira, eu justifiquei a minha, é a minha maneira de pensar, né? Gostaria sim que a gente tivesse provas suficientes para poder dar um parecer diferente, mas não tem, da minha parte não tenho. E se eu falo da minha parte, eu poderia muito bem usar isso aqui, né, para fazer politicagem, né? Mas eu estou falando da minha pessoa. Mas eu prefiro agir com cautela e ter provas suficientes para fazer algo correto. Tanto que a gente já começou a pedir, né, um requerimento aqui, foi feito por todos os vereadores, todo mundo tem o mesmo interesse aqui, que é fazer o melhor para o Jandaia, lutar pelo cidadão, mas andar de uma maneira correta, né? A gente entende que o mandato passado não foi o mandato, né, que a gente esperava, acreditamos sim que teve irregularidades, mas não temos provas. Mas ainda, né, essa votação foi de 2023, ainda tem mais chão pela frente. Tendo provas, tendo dados, a votação pode ser diferente, né? Mas desde que tenhamos provas, né, para poder justificar o nosso voto, né? No caso, o meu voto, cada um vota conforme entende. Eu entendo dessa maneira, né? Então é isso aí, uma boa noite a todos e muito obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Tadeu. Muito bem lembrado pelo nosso colega Michel, vereador Michel Marquinhos, acho que todo mundo aqui, sobre o nosso servidor, Otacílio Rosa. Eu pude, no outro mandato, ser atendido, ter esse contato mais pessoal com o Otacílio. O Otacílio
sempre trabalhou na igreja, na comunidade, uma pessoa maravilhosa. E prestou vários serviços para a comunidade de Jandaia. E ele atendia muito bem os outros vereadores, os demais agora que foram eleitos. Uma pessoa muito benquista, uma pessoa honesta, sabe, que vai fazer falta. Eu, como pude, como outros vereadores pude acompanhar, numa das últimas conversas que eu tive para ele me chamou com a vozinha já bem fraquinha e falou: Tadeu, coloca o seu requerimento no restaurante popular. Nós colocamos. Eu sei que pode ser difícil, mas não é impossível colocar o restaurante popular. E se for aprovado, vai ter seu nome, tá? Se não, se tiver, nós vamos fazer a sua homenagem. E tem outras coisas que nós estamos discutindo aqui na casa, que nós vamos homenageá-lo em breve. Em relação aos medicamentos, essa campanha aí, a ideia veio com o contato que eu tive com uma médica daqui de Jandaia. Eu não vou citar o nome, porque ela, numa das consultas que eu estava acompanhando, uma pessoa amiga, uma família amiga, ela mudou o medicamento da pessoa que estava no hospital. Ela falou: vamos trocar, vamos tentar esse medicamento. E nessa consulta ela me pediu para a família, né? Você falou com a família e falou: esse medicamento que está lá na sua casa, traga para mim. Porque eu atendo na PAI e em outros lugares e tem famílias pobres que não têm condições desse tipo de medicamento. Aí que veio, viu, presidente, essa ideia. Também não é impossível. É possível fazer. Então foi esse contato com essa médica, uma médica muito bem, super conhecida na cidade, uma médica muito boa. E ela deu essa ideia. Eu acho que pode difundir essa ideia. Não é impossível. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Alexandre. Boa noite a todos. Até peço desculpa hoje, cheguei em cima do horário aí. Boa noite, pessoal que está aqui hoje presente também, pessoal que está assistindo pelo Facebook aí, pelas mídias. Boa noite aqui o pessoal que também trabalha aqui nessa Casa de Leis. Eu gostaria de falar, porque os meus 2 projetos de leis vão ser encaminhados pelas comissões, né? Eu gostaria de mostrar falar que é uma mensagem que eu recebi durante a sessão, sobre principalmente o projeto de lei número 20 de 2025, que é onde a gente pede por uma validade por prazo indeterminado dos laudos sobre o autismo, né? Eu recebi a seguinte mensagem: parabéns pelo projeto, essa iniciativa faz toda a diferença para as famílias de pessoas com autismo. O laudo por tempo determinado é uma medida de respeito e sensatez, já que o TEA, transtorno do espectro autista, é uma condição permanente e não faz sentido exigir renovações anuais apenas por burocracia. Então, todos vocês que vão passar pelas comissões, quero que vocês se sensibilizem por essa situação do autismo, para que seja aprovado, né, para que esse laudo seja por prazo indeterminado, porque sabemos que muitas mães, pais de filhos autistas, não têm talvez a condição de pagar novamente uma consulta simplesmente para pegar um laudo médico, para pegar uma receita, para poder atender a sua criança. Então, eu peço que vocês pensem com carinho sobre esse projeto de lei de número 20 de 2025. O outro projeto de lei que está indo para as comissões também, número 21 de 2025, fala sobre as próximas construções, para que se exija a construção da cisterna. Quero de antemão aqui agradecer ao vereador Dr. Marcos Pontes, da cidade de São Caetano do Sul, né, também do Progressista, onde ele pôde me passar esse projeto, me explicou bem sobre essa situação. Nós somos o único país, praticamente, que joga água limpa, água que a gente pode se beber para matar a sede, para empurrar urina e fezes para dentro da fossa. E isso daí, a longo prazo, vai machucar o seu neto, o seu filho, com a falta de água. Então, esse é um processo, já tem esse projeto de lei tramitado na cidade de São Caetano do Sul. Quem vai fazer uma reforma, quem vai fazer uma construção nova, tem que ser feita essa cisterna para que seja jogada, principalmente para o banheiro, essa água, para que a gente possa pensar lá no futuro. Sobre as discussões de hoje, né, eu acompanhei todos aqui, até recebi uma mensagem de um amigo meu,
Ele falou assim: Alexandre, o que o tribunal falou? Eu falei: o Tribunal de Contas deu um parecer favorável, né? Eu, Alexandre, eu não gostei, eu não sou a favor da gestão passada, isso vocês podem ter certeza. Eu falei isso logo no começo, quando tinha aquela equipe, do mesmo jeito que eu falei desse agora com o Tito. A equipe do Tito era ruim, falei pro Lauro também que a equipe dele é ruim. O Lauro tem culpa no cartório, certo? Ele sabe disso, eu falei isso para ele. Eu não sou amiguinho do Lauro, porque eu não saí nem candidato do lado dele, porque da manhã depois fica falando, né? Porque tem uns bestas aí que vai sair falando merda. Então, Modesto, não sou amiguinho dele, mas o que nós recebemos, que hoje eu ouvi até a Adriana falando na rádio, nós não recebemos documento algum, até mesmo dessa gestão, do prefeito Dito e do INE. Nós não recebemos um documento, nós sabemos que foi uma baderna, foi uma loucura essa gestão, nós sabemos. Todo mundo sabe o que aconteceu em Jandaia, mas hoje nós falamos sobre leis, sobre documentos, conforme todo mundo falou aqui. Respeito muito aqui os votos dos meus colegas, tanto o Michel quanto o Matheus, né? A democracia é isso, a gente respeitar o voto do outro, tá? Respeito o voto de todos. Fui procurar como advogado, tanto aqui na Câmara como fora daqui. Caso a gente votasse todo mundo aqui contra, nós teríamos que ter provas contundentes para chegar no Ministério Público, para depois a gente conseguir ir contra a situação. Sou a favor da gestão passada? De jeito e maneira. O Vitor está aqui, a gente cansou de conversar sobre isso. Foi uma gestão ruim, a gente sabe disso. Ele sabe, o próprio prefeito sabe. No entanto, as urnas decidiu trazer o Dito de volta. Se fosse uma gestão boa, ele estava aqui até hoje. Mas hoje nós estamos falando sobre um parecer do tribunal, certo? Eu sou simplesmente um vereador, né? Hoje, às vezes, um amigo falou: mas por que você ficou quieto? Eu falei assim: cara, eu estou respeitando algo que vem do tribunal. Mas assim, eu parabenizo até, viu, Matheus, Michel, pela conduta, pela fala. O Matheus lembrou, realmente teve coisas que deixavam a desejar, machucou o cidadão, ainda machuca, ainda tem sequelas da gestão passada. Mas hoje nós estamos falando exatamente sobre algo que o Tribunal de Contas nos mandou já aprovado, certo? Então é algo assim, como o Marquinhos, todo mundo aqui falou, eu estava só acompanhando a discussão, né? Todos vocês, parabéns pela democracia, um respeitando o voto do outro, mas assim, realmente a gente sabe que foi uma gestão que machucou a cidade, ele sabe disso, né? Mas nós temos que entender que quando alguém que é pago, como o tribunal, está sendo pago para fazer aquele trabalho, que é puxar a ficha de todo mundo, fazer o seu trabalho com os advogados, com documentos em mãos, eles aceitaram. Eu preciso, e vou falar, Marquinhos, o que você falou bem é verdade. Se eu não me engano, ainda tem votação de 2021 do Lauro, se eu não me engano, tem votação de 2024 do Lauro também, que vai passar por essa mesa. Aí é o que eu falei, já tem que apertar essa gestão agora, que não se passou nenhum documento sobre a gestão passada. Já tem que apertar eles agora para dar documentos para a gente, porque na hora que a gente empeitar aqui, a gente tem documento. Fala assim: então a gente vai para o Ministério Público, a gente vai de cabeça erguida, porque é o seguinte: eu vou ter que fazer disso. Entendeu? Respeito meus colegas pelos votos, respeito todo mundo pela democracia administrada na casa hoje. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez aos vereadores pelos requerimentos que vem trazendo aí. Eu tenho acompanhado, né? O Marquinhos está paradinho, né, querido? O Marquinhos tem trazido muito bom requerimento, está vendo bem, se gostei da iniciativa, é que nem a Adriana falou, é algo emblemático, mas pode dar certo, né? Então só tenho a agradecer a vocês pela parceria e pela democracia na casa de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Nesse momento, vamos pedir um minutinho de pensamento, levar nossas orações, nossas preces, para que Deus dê o conforto, né, e o consolo à família do seu Otacílio, que foi um guerreiro, né, nessa luta contra essa doença. Então, o que a gente tem a oferecer hoje são as nossas orações para que Deus dê o consolo, o conforto.
Então, nesse momento, declaro encerrada a nossa presente sessão, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 27/10/2025, às 19h30. Agradeço a presença de todos que estão aqui e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Uma boa noite e uma excelente semana a todos.